Gleisi Hoffmann do PT deu uma resposta a Michele Bolsonaro, mas uma sapecada que a Michele perdeu o rumo de casa. A Gleisi acertou justamente no ponto fraco da Michele, a fraqueza da ex-primeira-dama. Michele gosta de ficar fazendo ironias, só que para fazer ironia você tem que ter um refino intelectual que Michele não tem, é difícil. As ironias dela são ironias agressivas, e aí ela acaba tomando respostas que não tem mais o que falar. Ah, Michele criticou o governo Lula. Gleisi defendeu atacando Michele. E aí Michele quis fazer uma ironia com o nome suposto de Gleisi nas planilhas da Odebrecht, amante. E aí o que Gleisi falou? Olha, Michele, todo mundo aqui no Congresso sabe do seu passado. E existe a especulação que Michele era Maria Emenda. Ela era até namorada do Valdemar Costa Neto. O que você acha dessa confusão? Essa é a fraqueza de Michele que precisa ser explorada? Se você curtiu a resposta da Gleisi, deixa o seu like e se inscreva no canal. Essa reação da Gleisi Hoffmann ocorreu por conta do discurso de Michele Bolsonaro no PL Mulher na semana passada, no sábado, lá no Rio de Janeiro. Porque a Michele começou a falar que o governo Lula, principalmente o Ministério dos Direitos Humanos, só estava lá para proteger bandidas e amigues, querendo fazer um deboche com a linguagem neutra, que algumas vezes é utilizada pelo Ministério em alguns eventos. E aí Michele começou de um modo falso, falar que o Lula estava retirando dinheiro da população e mais ainda, estava obrigando algumas pessoas a caminharem muito para pegar água, voltando com a água num balde em cima da cabeça para casa. Tudo isso é falso. Primeiro porque o governo Lula cortou algumas pessoas que estavam irregulares no Bolsa Família. E quem acabou com o programa de cisternas que levava água para a população do semiárido foi Bolsonaro. Lula, na verdade, retomou esse programa. E aí ela ficou falando de viagens que o pessoal faz, que a Janja faz, disse que o Lula fica mandando dinheiro para países comunistas, né, criticando a política das campeões nacionais, que Michele não faz a mínima ideia do que seja a política das campeãs nacionais. Eu tenho uma raiva de quando querem falar da política das campeãs nacionais como se fosse uma coisa do outro mundo, só que vários países do mundo fazem isso. Estados Unidos faz, China faz, mas é uma ignorante. Voltando para o assunto. A Gleisi viu o que a Michele falou e disse que Michele era uma cara de pau por fazer esse tipo de acusação. Michele, segundo Gleisi Hoffmann, presidente do PT e deputada federal, usa a fé para enganar a população, porque ela mente e isso é pecado. E Gleisi está certa, Michele usa sim a fé, ou pelo menos léxicos linguajares, ou uma linguagem da fé, para parecer que ela é uma pessoa do povo, conectada com a periferia, para tentar pegar uma população grande e gigantesca de evangélicos no nosso país. Só que ela tem o caso do Queiroz e vários outros problemas. E a gente sabe que a fé que Michele gosta de propagar é a fé lá do André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. Uma fé intolerante que prega uma espécie de cristianismo cruzadista, inquisitório, que ao invés de propagar o amor, o carinho e principalmente o perdão, eles propagam a perseguição e o ódio. Essa é a fé de Michele Bolsonaro. A fé que exibe shows freak absurdos no palco. Vamos esquecer que a Michele falou para a deputada arrancar a prótese do olho e colocou no bolso. Uma coisa simplesmente grotesca e cruel. Uma humilhação. Só que aí o que aconteceu? Michele quis responder. E na hora que ela respondeu, de modo agressivo, Gleisi Hoffmann acertou em cheio a fraqueza de Michele. Porque Michele, ela não tem capacidade ou refino intelectual para ser irônico. É difícil ser irônico. É difícil ser debochado. Para você ser irônico ou para você ser debochado, você tem que ter um ajuste muito fino da sua capacidade intelectual. Caso contrário, a ironia precisa ser sutil. A pessoa não pode perceber a ironia. Tem que ficar aquela dúvida para você fazer parecer que o seu interlocutor é um idiota que não está entendendo a ironia. Michele não consegue fazer isso. As ironias de Michele, elas são agressivas. São ironias de quem não sabe fazer, de quem não tem o preparo cultural para fazê-las, de quem é jeca. E Michele é jeca. Tanto é que ela perde a cabeça com provocações. O PL está pagando aviões, segundo as informações, né? Então nós temos esse relato. O PL disponibilizou aviões particulares para Michele porque não queria que ela fosse apupada em voos comerciais. Michele foi interpelada por uma pessoa
que perguntou para ela onde estavam as joias. Ela bateu boca com a pessoa, com a mulher. O maquiador atirou pedras de gelo na mulher que fez a pergunta a Michelle. Por quê? Porque ela é fraca na hora que é provocada. E aí o que ela fez? Michelle respondeu Glaze Hoffman dizendo que havia uma certa inveja por parte da amante. Amante, segundo algumas informações, seria o codinome usado para designar Glaze Hoffman nas planilhas da Odebrecht. E aí ela falou assim, será que é inveja por conta do sucesso do PL Mulher? Será que estão tentando esconder o episódio da Dama do Tráfico? Ou será que estão tentando esconder aí que o Lula vai novamente mandar dinheiro do BNDES para países comunistas, ditaduras? É isso que Glaze está tentando desviar o foco? Uma ironia que não é uma ironia. E outra, Michelle não deveria fazer esse tipo de ironia. E isso expõe a fraqueza dela e a incapacidade, a falta de refino intelectual para ser irônica. Porque quem tem telhado de vidro não pode fazer esse tipo de acusação. E aí, Michelle, você teve uma aula, assim, gratuita do que é uma ironia. Porque a Glaze falou o seguinte, que Michelle vem com esses ataques, mas ela está envolvida com 2 homens que faziam pagamentos para ela no cartão de crédito, pagavam as contas dela, fazendo uma insinuação sobre o esquema de rachadinha em caixa 2. Quando ela fala de 2 homens, aí que está a ironia. Porque depois, Glaze fala o seguinte, agora a Michelle vem querer posar de santinha, sendo que todo mundo sabe, todos os corredores do Congresso, ou melhor, os corredores da Câmara dos Deputados, sabem bem o passado de Michelle. É especulado, por que Glaze falou isso? Porque é especulado que Michelle era uma Maria Emenda. Maria Emenda é como se fosse uma Maria Chuteira, que se envolve com jogadores de futebol em troca de dinheiro. E existem muitas Marias Emendas no Congresso Nacional que ficam ali sobrevoando, rodeando os gabinetes. E existe essa especulação que Michelle Bolsonaro fosse uma Maria Emenda. Nós temos uma fala da ex-esposa do Valdemar Costa Neto dizendo que a Michelle era peguete do boy, que é o apelido do Valdemar Costa Neto. A esposa do Costa Neto gravou esse vídeo que circulou lá para novembro do ano passado, logo depois que o Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula. E a ex-esposa do Costa Neto fala, pô, você chamava esse cara de baixo clero, de burro, e agora você está envolvido com a esposa dele, com a esposa que era sua peguete, que veio depois da minha administração. Ela fala isso porque ela era esposa do Valdemar Costa Neto, Maria Cristina. Então existe essa especulação de que Michelle percorria os corredores do Congresso como uma Maria Emenda, até ela encontrar com o Bolsonaro e casar com o Bolsonaro. Michelle é bem mais jovem do que o Bolsonaro, o que também alimenta toda essa especulação. Teve lá o caso dela com o Valdemar Costa Neto, que também não foi desmentido, a esposa do Costa Neto que falou, enfim. Essa é a ironia da Glaze que Michelle deveria aprender. E outra coisa que ela deveria aprender também, e não falar bobagem, é sobre a política das campeãs nacionais. O que era essa política das campeãs nacionais? Na época dos governos petistas, o Lula quis aumentar a sua influência internacional, ou aumentar a influência do Brasil. Então o que foi feito? Empresas brasileiras, que eram as melhores aqui do país, nas suas respectivas áreas, eram financiadas pelo BNDES para investirem em países aqui da América Latina. Porto e Mariel, o metrô em Caracas, esse tipo de obra. Era uma política correta. Teve lá na ponta corrupção? Teve, esse foi o problema, mas a política é correta. Porque você tem que promover e desenvolver as empresas nacionais, aumentando a área de influência geopolítica brasileira na América do Sul. Os Estados Unidos fazem isso direto. A China faz isso direto. Países europeus fazem isso. Por que o Brasil não pode fazer? Porque Michelle é uma ignorante. Nós temos que fazer isso. Se nós quisermos ser um país referência na América do Sul ou na América Latina, nós temos que financiar obras em países estratégicos. Ou nós vamos esperar que os Estados Unidos invistam no Porto de Mariel, ou nós vamos esperar que a China faça investimentos na Venezuela. Isso traz para nós dividendos internacionais futuros. Tem que fazer. Mas é claro que nós não temos que ficar levando muito em consideração essas coisas sem sentido que Michelle e principalmente o Bolsonaro falam. Ditaduras comunistas. Michelle nem sabe o que é comunismo, nem sabe o que é ditadura, nem sabe o que é o BNDES.
São falas e discursos completamente sem sentido, discursos que emburrecem e discursos que podem servir para interpretações individuais de qualquer um, porque as falas são sentido. Bolsonaro fala de ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? O que é a liberdade que os bolsonaristas falam? Onde nossa liberdade está ameaçada? Mas esse é o bolsonarismo, essa é a Michelle, que levou uma aula gratuita de ironia de Gleisi Hoffmann e ficou feio.